Descubra a aterrorizante história por trás do livro de São Cipriano e o destino sombrio de quem ousou desvendar seus segredos. Olá, pessoal, aqui é o Aterrorizados e hoje trago para vocês uma experiência verdadeiramente assustadora. Envolvendo um misterioso livro encontrado em um sebo abandonado, preparem-se para adentrar no mundo sombrio do livro de São Cipriano. Eu me lembro como se fosse hoje do dia em que entrei naquele sebo abandonado, o ar empoeirado criava uma névoa de mistério, e minha curiosidade só aumentava a cada passo que eu dava na direção da prateleira mais escura do lugar. Foi lá, quase no fundo, que avistei aquele livro peculiar. Sua capa de couro escuro, quase negro, parecia brilhar sob a luz fraca da lâmpada. Os símbolos desgastados revelavam uma aura de antiguidade e segredos ocultos. Um título meio apagado, mas legível: O Tesouro do Feiticeiro, o livro de São Cipriano. Sem pensar duas vezes, senti um impulso estranho, me compelindo a levar aquele livro comigo para casa. Foi uma noite de outono sombria e chuvosa, quando encontrei aquele misterioso livro de São Cipriano. As páginas amareladas exalavam um aroma peculiar, uma mistura de mofo e algo mais. Não era apenas o cheiro do tempo, mas algo metálico, como se o próprio livro guardasse segredos enigmáticos que desafiassem a compreensão humana. Ao abrir aquelas páginas repletas de símbolos antigos e textos indecifráveis, um arrepio percorreu minha espinha, como se o passado estivesse ecoando o presente naquele instante. A luz fraca do abajur criava sombras dançantes no quarto, intensificando a atmosfera enigmática que cercava aquele momento solene em que mergulhei nas profundezas do desconhecido. Lembro-me vividamente da primeira vez que me deparei com um misterioso capítulo, intitulado A Chave dos Três Sussurros. Dentro do livro de São Cipriano, as páginas amareladas exibiam runas antigas, desenhos enigmáticos e frases cujo significado escapava à minha compreensão. A cada linha lida, uma sensação de inquietação se apoderava de mim, como se estivesse desbravando territórios proibidos. O capítulo parecia pulsar com uma energia sombria, como se as palavras ali escritas tivessem vida própria e ecoassem no âmago da minha alma. Era como se o livro sussurrasse segredos milenares em meu ouvido, desafiando-me a decifrar seus mistérios ocultos. Cada frase parecia um convite sinistro para adentrar em um universo desconhecido, onde o limiar entre a realidade e a fantasia se dissipava rapidamente, deixando-me à mercê de forças além da minha compreensão. Naquela noite sombria, depois de seguir as instruções do ritual que encontrei no livro de São Cipriano, adentrei em um mundo de sensações perturbadoras. O ambiente ao meu redor parecia ter sido tomado por uma aura maligna. Cada sombra dançava com vida própria, como se espreitasse minha alma. Inquietos sussurros tornaram-se mais nítidos, ecoando pelos cantos escuros do meu quarto, fazendo-me duvidar da minha própria sanidade. As velas pretas tremulavam como chamas dançantes de almas atormentadas. A presença do desconhecido pairava pesadamente no ar quando, finalmente reunindo coragem, decidi proferir as palavras antigas exatamente como escritas. Um arrepio percorreu minha espinha e uma sensação gélida envolveu meu ser. Foi então que ouvi nitidamente passos sutis e arrastados ecoarem atrás de mim. Virei-me lentamente, o coração martelando, descompassado no peito, mas para o meu horror mortal não havia ninguém ali, além das sombras que se contorciam em dança macabra. A respiração acelerada ecoava pela sala, enquanto eu tentava recuperar a compostura diante da evidência inegável de que algo sobrenatural estava se desenrolando diante dos meus olhos assombrados. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando, naquela noite sombria, ouvi distintamente passos sutis ecoando atrás de mim. Meu coração acelerado batia descompassado no peito, e uma sensação gélida envolveu meu ser. Conforme me virei lentamente, a respiração entrecortada ecoava pela sala silenciosa. Meus olhos buscavam avidamente por alguma presença tangível, mas apenas as sombras se contorciam em dança macabra diante do cenário perturbador. Nenhum ser vivo habitava aquele cômodo, além de mim mesma. No entanto, ao encarar o espelho do aposento, vislumbrei minha própria imagem refletida,
e ao mesmo tempo compreendi que não era realmente. Eu ali presente um sorriso sinistro. Se manifestou nos lábios do reflexo, enquanto os meus permaneciam cerrados em tensão crescente. O medo se insinuou sorrateiramente em minha mente, ressoando as palavras ominosas sussurradas pelas páginas amareladas do livro de São Cipriano. A sensação de terror que me envolveu naquele momento era indescritível enquanto encarava o espelho. Vi minha própria imagem refletida, mas algo estava profundamente errado. Era como se olhasse para um universo distorcido, uma versão sombria e macabra de mim, mesmo. Meus olhos fitavam aquele reflexo sinistro que sorria de forma perturbadora enquanto eu permanecia imóvel, incapaz de desviar o olhar. Cada detalhe era uma distorção do que eu conhecia, uma versão aterrorizante de quem eu era. Uma presença maligna parecia emanar daquela figura no espelho. Um arrepio percorreu minha espinha, gelando até a última gota de sangue em minhas veias. O medo se tornou palpável naquele quarto silencioso, enquanto a realidade se desfazia diante dos meus olhos em uma dança sobrenatural. Era como se eu estivesse à beira do abismo, prestes a ser tragada por forças além da compreensão humana. Quando meus olhos retornaram ao livro de São Cipriano, um calafrio percorreu minha espinha, como se o tempo tivesse sido suspenso em um instante de pura angústia. Uma página antes em branco agora se desdobrava diante de mim, revelando runas enegrecidas e símbolos arcanos que pareciam pulsar com uma energia sombria à tinta. Parecia fresca, como se ali tivesse sido escrita naquele exato momento. Meus dedos trêmulos percorreram as linhas sinistras que tomavam forma diante dos meus olhos incrédulos, e então, para o meu horror crescente, deparei-me com algo que fazia meu coração congelar no peito meu próprio nome, inscrito naquela página profana. Com as mãos trêmulas segurando as páginas encharcadas de mistério do velho livro de São Cipriano, minha respiração se tornou um sussurro ansioso diante da revelação macabra que se desenrolava diante dos meus olhos incrédulos. A tinta negra parecia reluzir com uma sinistra luminosidade, como se cada runa e símbolo carregassem consigo uma maldição ancestral, e então, em um momento de terror profundo, vi meu nome não era apenas uma inscrição casual, mas sim a materialização do destino nefasto que agora me assombrava. O nome familiar dançava nas linhas amaldiçoadas, ecoando pelos corredores sombrios da minha mente. A verdade inquestionável. Eu estava marcado, vinculado para sempre à sinistra trama, tecida por aquele livro, antigo e misterioso. Meu coração parecia congelar no peito quando meus olhos se fixaram naquela frase sinistra. Agora você pertence ao livro, uma sensação de pavor indescritível tomou conta de mim, como se cada letra impressa naquelas páginas velhas ecoasse um destino sombrio e irrevogável. O nome que me identificava agora estava vinculado àquelas palavras enigmáticas, como se eu tivesse cruzado uma fronteira perigosa e adentrado um território desconhecido, onde as leis do mundo real não mais se aplicavam. O ar ao meu redor parecia mais denso, carregado com uma energia nefasta, que fazia os cabelos da minha nuca se eriçarem. Eu sabia naquele momento que algo terrível havia sido desencadeado e que o livro de São Cipriano guardava segredos muito além da minha compreensão. Eu mal conseguia controlar a aceleração dos batimentos do meu coração, enquanto me via mergulhado em um abismo de terror e mistério. Aquela frase aterradora: "Agora você pertence ao livro", reverberava em minha mente, como um eco lancinante. Era como se cada letra ali inscrita fosse uma corrente invisível, me aprisionando em um destino sombrio do qual eu não poderia escapar. O ar ao meu redor parecia pesado, denso, impregnado com uma energia maligna que fazia os meus cabelos se eriçarem. Em um instante sinistro de total desespero, percebi que havia cruzado uma fronteira invisível para um mundo onde a realidade se mesclava com o sobrenatural. Nunca antes havia sentido tamanho medo e fascínio diante de algo tão sinistro quanto o livro de São Cipriano. Não, mal sabia eu que as revelações mais arrepiantes ainda estavam por vir. Aguarde até descobrir o desfecho aterrorizante desta história intrigante. Gostou das primeiras revelações dessa história sinistra? Então prepare-se para descobrir o desfecho chocante deste enigma sombrio.
Espero que tenham sentido um pouco do arrepio que essa história nos proporciona. Lembrem-se de deixar o like se ficaram arrepiados e ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima!